Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a minha experiência de parto. Este é um dos pouquíssimos vídeos que vocês vão me ver aqui falando sobre maternidade, mas eu estou numa semana que tem muito significado para mim. A minha filha está próxima a fazer 2 aninhos nessa quinta-feira, né? Hoje é segunda-feira. E aí eu estou relembrando momentos importantes, né? Desde a minha gestação até o momento em que ela nasceu. É uma semana bem nostálgica para mim. E aí eu senti essa vontade de compartilhar aqui com vocês a minha experiência, porque não foi uma experiência, digamos assim, comum, né? Então, só um momento. Tiveram alguns episódios assim que não foram tão felizes e que talvez se eu tivesse visto alguém comentando que passou por uma situação parecida, as minhas ações tivessem sido diferentes naquele momento. Começando pelo pré-natal, eu fiz todo o acompanhamento na rede pública do pré-natal. Mas as minhas ultrassons, né? Eu fiz bem umas 4 ou 5 ultrassons durante a minha gestação. Foram de forma particular. E quando eu fazia essas ultrassons, o médico, ele era muito experiente, muito educado. Então, ele praticamente me dava uma consulta durante o momento da ultrassom. Ele me explicava muitíssimas coisas. Ele era um amor de pessoa. E muitas das coisas que eu fui aprendendo, né, sobre a gestação em si, o ato de gestar, foi com esse médico. O médico ultrassonográfico. Ai, gente, eu não sei. Não vou falar aqui para não falar bobagem, mas esse é o médico que fazia as minhas ultrassons. O meu acompanhamento eu não falhei nada, tá? Todas as consultas eu ia, então era uma vez no mês, no final passou para ser a cada 15 dias e aí depois semanalmente. Quando eu estava ali por volta das 37 semanas, eu fiz uma ultrassonografia com esse médico, né, de forma particular, porque na rede pública eles não me ofereceram nenhuma ultrassonografia durante o período da minha gestação, a menos que fosse excluindo a última, que eles me falaram que sem nenhuma ultrassonografia não seria possível fazer o parto de forma gratuita, né, pelo SUS. Eu tinha que ter pelo menos uma ultrassonografia. E que eles disponibilizavam uma média de 1 a 2 ultrassonografias para cada gestante, porque a demanda era muita. Então, como quando eu cheguei lá, eu descobri a minha gravidez, eu já tinha marcado uma ultrassonografia, porque assim, eu descobri a minha gravidez com um teste rápido de farmácia. No mesmo dia, eu fiz o teste de sangue. E no mesmo dia eu agendei uma ultrassonografia por conta própria e fiz a minha ultrassonografia no outro dia. No outro dia foi. Eu descobri no outro dia eu fiz a minha primeira ultrassonografia e eu tava com 8 semanas. Então, quando eu fui pro posto, né, a unidade de saúde pública familiar, que eles não gostam que chamem de postinho, mas é algo assim, Ai, gente, eu falo aqui, não é desmerecendo a unidade, tá? É porque é como a maioria das pessoas do meu círculo falam e eu acabei aprendendo a falar assim também, então é automático, não é uma forma de ofensa, é uma unidade que ajuda muito as pessoas, tá? É através dessa unidade de saúde familiar que o USF, né, que eles chamam Unidade de Saúde Familiar, é a denominação correta. Mas a gente acaba chamando de postinho porque soa algo mais acessível, mais de fácil acesso para nós, né? Então eu não falo isso aqui como uma forma de desmerecimento da unidade, tá? Então
me perdoem se ficar parecendo, mas realmente não é querendo diminuir, tá? A sua importância. Enfim, aí quando eu fui para a unidade de saúde familiar, eu já tinha a minha primeira ultrassom. E aí, com isso, né, no decorrer das consultas, do acompanhamento, do agendamento, eu questionei o porquê que ainda não tinham marcado nenhuma ultrassonografia para mim. E aí, né, o enfermeiro me explicou que a demanda deles era muito alta, que eles só poderiam oferecer de 2 a 1, mas que como eu já tinha feito ultrassonografia no início da minha gestação por conta própria, né, de forma particular, que aí ele não via necessidade de me encaminhar para fazer uma ultrassonografia pública. E assim ficou durante todo o meu período gestacional e eles marcaram apenas para o final. Quando eles marcaram a última ultrassonografia, eu já estava ali com... Gente, eu tô enganada, porque assim, eu tive a minha filha com 37 semanas. Então, eles marcaram a minha última sonografia para umas 34, 35 semanas, por aí, 36. Gente, eu não tenho assim exatamente as datas porque eu não estou com os meus papéis aqui, tá? Eu poderia ter pegado todos os papéis para dizer certinho para vocês os dias, as datas, mas foi isso. Foi uma semana mais ou menos antes que marcaram a data do meu parto. Mas só que quando eu tinha umas 32 semanas, 30 semanas por aí, eu fiz uma ultrassonografia. Eu já tinha feito uma ultrassonografia de forma particular e o médico tinha me dito que a minha filha ela estava pélvica. Quando é que o bebê tá pélvico? Quando ele tá sentado, ela não encaixou, ou seja, ela não ficou cefálica, que é a forma natural que o bebê fica, né? Quando ele encaixa, ele fica de cabecinha para baixo e fica encaixado para nascer, né? Porque o bebê nasce, sai a cabeça primeiro para depois o corpo. A minha filha, ela estava sentadinha, ela não estava encefálica, ela estava pélvica. Ou seja, onde era para estar a cabeça, estava a pelvis dela, ela estava sentada. E aí o médico me falou, olha, com minha experiência, eu te digo que é quase que impossível ela ficar cefálica. Você vai ter que vai ter que fazer o parto cesárea. E eu queria muito que fosse natural. Muito, 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 muito. Muito, muito. Pra mim não era uma opção que fosse cesárea. Eu queria passar pela experiência de ter a minha filha de forma natural. E aí aquilo me deixou muito triste, né? E aí ele me explicou que com todos os anos de experiência dele, ele não ia dizer que nunca, porque ele havia visto um único caso em que a criança, a partir das 28 semanas, ela conseguiu girar, encaixar. Mas que eu tinha que procurar já me organizar para ter uma cesariana, porque ele falou, não vou dizer nunca, mas é difícil. E aí eu fui pro posto, né, e passei essas informações, e aí o enfermeiro agendou já a minha ultrassonografia na rede pública, que foi a primeira e única que eu fiz na rede pública, e já no mesmo dia da minha ultrassonografia, ele agendou também a minha primeira e única também consulta com um obstetra. Aí eu fui de manhã cedo, né? Fiquei lá na fila, peguei a senha, a ficha e tal. Fiz a ultrassonografia e já estava também com a senha e ficha para passar pelo obstetra. E aí, assim que eu saí da sala da ultrassonografia, já era minha vez para ir para a sala do obstetra. E realmente foi confirmado que a minha filha ainda estava pélvica. Ela não tinha virado, encaixado. Isso aí eu tava com umas 35 semanas mais ou menos. E aí o médico conversando comigo, né, ele me explicou que realmente teria que ser uma cesariana. E que eu tinha duas opções, ou marcar a cesariana para o dia 20 de junho, porque
o município, né, aqui no Nordeste, onde eu moro em si, as festas juninas, elas têm bastante influência, bastante impacto, é algo muito tradicional da minha região. E aí, lá na cidade que eu morava, que foi onde eu tive a minha filha, principalmente, são 10 dias de festa. Então, ele me explicou que o município, né, entraria numa espécie ali de recesso junino e do dia 20 até o final do mês não seriam agendadas cirurgias. E aí, se eu optasse por agendar para o dia 20, a minha filha nasceria com 37 semanas e meia. Ela estaria ali na faixa ali de... Tinha acabado de sair do risco de prematuridade, sabe? De ser um bebê considerado um bebê prematuro. Tinha acabado de sair. Porque ela nasceu com 37 semanas e 4 dias. Com 37 semanas cravado é que o bebê deixa de ser prematuro. Mas ainda estava cedo, digamos assim, né? Porque quem é mãe ou gestante, que já pesquisou um pouco sobre o desenvolvimento do feto, sabe que os últimos dias ali, a última semana, é o amadurecimento do pulmãozinho. Então, assim, muitas coisas importantes ocorrem naqueles últimos dias até completar as 40 semanas de fato. E se eu optasse por ter ela no início do mês de julho, quando ela já teria completado ali as 39 semanas, estaria próximo das 40 semanas, era uma opção, né? Eu poderia escolher isso, mas que eu teria que ficar 100% de repouso, malmente caminhar e tal, sabe? Porque eu não poderia entrar em hipótese alguma em trabalho de parto naturalmente, tá? Porque na cidade em que eu morava, funcionava assim. As cirurgias eram agendadas para toda segunda e terça-feira. Fora esses 2 dias, não tinha anestesista no município. Então, para fazer qualquer cirurgia que não fossem nos dias de segunda e terça, caso fosse uma cirurgia de emergência, você entraria para uma espécie de fila, né, que é chamada aqui de regulação. E o hospital mais próximo que tiver a capacidade de te atender, ele vai, ele vai ali informar que ele pode te receber e aí eles vão te deslocar para essa unidade para que lá seja realizada a sua cirurgia. Mas esse processo pode demorar horas ou até mesmo dias, porque o outro hospital que vai te receber, ele precisa ter aquela vaga para te receber, para falar, pode trazer ela. Então, eu fiquei com muito medo, porque já houveram alguns casos, né, de óbitos de bebês ali, recém-nascidos, na unidade hospitalar que eu ia ter a minha filha. E assim, não estou aqui para acusar a unidade, para dizer que os óbitos foram culpa deles e tal, nada disso. Mas assim, quem é mãe já fica com aquele receio. Você não quer que nada saia do seu controle e que possa acontecer algo ruim, né, com o seu bebê. Então, o médico falou, olha, você pode ter ele agora no dia 20, ela no dia 20, não vai estar mais denominada como prematura, apesar de não ser na data ideal, né, na semana ideal, mas de acordo com as suas condições, eu, como médico, te aconselho que seja no dia 20, porque se você deixar para ter na primeira semana de junho, pode acontecer que nesse período você entre em trabalho de parto e fica um pouco complicada a sua situação, porque você não tem condições de ter ela de forma natural. Não tem condições. Gente, isso aqui, tudo que eu tô falando foram as informações que me foram passadas, tá? Eu não sou médica, não sou obstetra, eu não tenho nenhuma formação, então todo esse meu relato é realmente sobre a minha experiência. Se algum médico, alguma pessoa especialista, né, especializada na área
falar assim, não, Júlia, eles te passaram informações erradas, haveria essa e essa possibilidade, você está enganada, equivocada, está passando informação errada, eu peço perdão, tá? Porque eu estou apenas contando como foi a minha experiência e tudo aquilo que me falaram. Então ele me falou isso, né, que se fosse ele optaria que fosse no dia 20, porque era mais seguro. E que ainda assim, até o dia 20, no decorrer daquelas 2 semanas, ali uma semana e meia, eu fiz essa consulta, foi numa quarta-feira, e aí agendaram o meu parto para uma semana e meia, não, gente, foi menos de uma semana, para a próxima terça-feira. Eu fiquei uma semana só esperando que acontecesse o meu parto. E aí eu fiquei, né, ele me aconselhou a evitar esforços físicos durante essa semana para que não rompesse a minha bolsa e eu entrasse em trabalho de parto. E aí assim eu fiz. Eu falei, não, doutor, então pode agendar para o dia 20. E eu saí de lá com essa convicção de que minha filha ia nascer no dia 20 de junho de 2023. Quando foi na sexta-feira, 2 dias depois, né, passou a quinta, na sexta-feira, à noite, 7 horas da noite mais ou menos, uma pessoa me ligou e falou assim, olha, o doutor ele não vai estar aqui no dia 20 de junho para poder fazer a sua cirurgia. E aí na hora que ela me falou isso, aí eu já fiquei desesperada, né? Porque eu já tinha me conformado com a ideia de que ela ia nascer no dia 20. E aí eu tava morrendo de medo de ter que ficar esperando ali mais uma semana e meia, 2 semanas e correr o risco dela querer entrar do meu corpo querer entrar em trabalho de parto normal. E aí na hora que ela falou isso eu já desanimei. Aí até que ela continuou, né? Terminou a frase dela. Então, nós estamos entrando em contato para perguntar se você tem disponibilidade para fazer a cirurgia no dia 19, que seria na segunda-feira. E aí eu falei sim, com certeza. Um dia mais, um dia menos, né? Não ia fazer diferença na minha mente. E assim, pronto. Aí eu avisei a minha mãe, né, que morava em outra cidade, informei todos os meus familiares que a minha filha ia nascer no dia 19 de junho de 2023. O mesmo dia do aniversário da cidade, inclusive. E aí passei todas essas informações, fiquei ansiosa. Na segunda-feira, isso era sexta, só ia ter o sábado e o domingo pra estar ali com o meu barrigão ainda, logo eu ia ter elas nos meus braços. Todo mundo se programando pra poder me auxiliar nesse momento, né? Eu fui terminar de preparar as bolsinhas e as coisas. E enfim, no dia 19 de junho de 2023, às 5 horas da manhã, eu acordei, fui tomar meu banho, tava em jejum, né? Não podia me alimentar porque era uma cirurgia, então eu estava de jejum desde as 7 horas da noite anterior. E também não ia conseguir comer nada, gente, porque eu tava muito ansiosa. E aí eu me desloquei, né, pro hospital, passei lá todos os meus documentos e tudo, e aí começa agora o meu relato de parto. Porque até então tinha sido o meu relato de puerpério, que meu Deus, eu tô louca, de gestacional, né, de gestação, de acompanhamento pré-natal e tudo mais. E aí, bom, cheguei no hospital, meu marido entrou comigo, e aí ele ia assistir o parto, né? Eu já tava, não, eles têm que deixar que meu marido entre para assistir o parto. É por lei, assegurado que o pai não é considerado acompanhante e o pai tem o direito de acompanhar o parto, não sei o que. Eu vou, se vacilar, se chegar lá e eles não permitirem que o meu marido entre, eu vou com a lei impressa numa folha bem grande, vou mostrar, vou fazer um auê, eu filmo, eu acabo com a reputação do hospital e não sei o que, isso e aquilo. E aí, gente, quando chega lá, qual é a notícia? Não, ele não pode assistir o parto. E cadê a minha coragem pra fazer esse auê que eu tinha prometido? Não tive, gente. Por quê? Porque eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo do médico se recusar a fazer meu parto. Eu tava muito sensível. Naquele momento eu só queria ver a minha filha. Então eu simplesmente aceitei, né? Eles falaram que não podia. Eu simplesmente aceitei. E aí fomos lá, né? Pediram pra eu tomar um outro banho.
dentro da unidade hospitalar, eu expliquei que eu já tinha tomado banho. E aí a enfermeira me perguntou se eu havia já feito a minha depilação. E aí eu falei que não, porque no dia que eu fui para consulta com a obstetra, que eles agendaram a minha cirurgia, me deram uma folha, né, bem grandona lá, com todas as orientações do que eu deveria fazer com relação ao horário do jejum, as roupas que eu deveria levar para o hospital e tudo mais. E lá tinha que não era para fazer depilação, que no hospital o profissional iria fazer isso por mim. E aí a enfermeira falou assim: não, menina, tu que tinha que fazer a tua depilação, cadê esse papel? Eu fui mostrei pra ela a folha, né, com todas as orientações. Ela falou: é verdade, aqui tá assim, mas não, peraí que a gente vai resolver. E aí daí a pouco vem ela de lá pra cá com um barbeador, né, um presto-barba, de uma lâmina, aquele amarelinho, gente, de uma lâmina só. Gente do céu, eu nunca tinha usado um bicho daquele. Ô, negócio ruim! E aí ela falou assim: pede pro teu esposo te ajudar. E eu falei: não, eu consigo. Eu com o barrigão já nas horas fui pra dentro desse banheiro. E gente, que luta, que luta. Eu já tinha tomado banho, eu não imaginei que eu precisaria tomar banho de novo, né? Aí eu usei o sabonete líquido que eu tinha levado pra minha filha e pra mim também, né? Ele era líquido de bichinho, não ia ter nenhuma contaminação. E aí eu usei esse sabonete, fui lá, me depilei. Gente, deve ter saído um caminho de rato. Mas foi o que eu consegui com aquele gilete de uma lâmina. O bicho, nossa, não tenho como explicar como ele é bom, sabe? Muito bom ele. Nossa, maravilhoso. Só vou comprar dele agora. E aí fui lá, né, levei uns 40 minutos. E aí todo mundo perguntou: você tá bem? Você tá bem? Tô ótima, não quer ajuda? Não, aqui tá bom. E aí pronto, fui lá, me virei e vim. E aí depois que eu terminei, vieram colocar a sonda. Que humilhação, que humilhação. Aquela sonda, gente do céu. E aí você já começa a ter que perder a sua vergonha naquele momento, né? Também, gente, a vergonha é só até o momento do parto. Depois que você para, você não tem vergonha de mais nada. De mais nada. Vocês vão entender o porquê. E aí veio, né, a enfermeira colocar a sonda urinária em mim. E aí ela bota, né, aquela mangueirinha ali no canal da uretra. E você já fica com aquela bolsa pra acumular urina. E fiquei ali aguardando, assinando os termos, todas as papeladas, né, que eles iam trazendo, até que às 9 horas da manhã me chamaram para a sala de cirurgia. E aí eu fui sozinha, meu esposo me acompanhou até a porta de entrada da sala, né, já fui na cadeira de rodas, porque não poderia ir caminhando por conta de contaminação e tudo mais. Aí fui na cadeira de rodas. Chegando na sala de parto, me colocaram, né, em cima. Eu desci da cadeira de rodas e aí subi na maca, deitei e aí já tirou, né, aquela roupa hospitalar que eu tava, né, aquele tipo como se fosse um vestido, digamos assim, não sei, aquela roupa hospitalar. Tirou aquela roupa e eu fiquei ali despida, morrendo de vergonha. E o anestesista veio, a pessoa mais humana, digamos assim, que teve contato comigo dentro daquela sala de parto, foi o anestesista. E aí ele me explicou, né, como seria o procedimento da anestesia, pediu que eu sentasse, me inclinasse para frente, fez a aplicação. Eu tava morrendo de medo de tomar aquela anestesia. Então ele aplicou e aí dali pra frente eu comecei, né, a perder todos os movimentos, senti, né, o meu corpo. Eu sentia que daqui pra cima os braços, eu sentia as mãos, mas daqui pra baixo eu não sentia mais nada. Então o médico entrou na sala, que foi o mesmo obstetra que havia feito a consulta e que agendou o meu parto, né? Ele era o cirurgião. E daí eu entreguei, né, a Deus, pedi proteção, que desse tudo certo. E aí começou a cirurgia. O médico sequer me deu um bom dia, não me cumprimentou, não falou nada.
Então eu me senti muito vulnerável naquele momento. Eu tive a minha filha ao som de Wesley Safadão. Estava ouvindo, né, as músicas lá de Wesley Safadão e comentando sobre as festas juninas, onde cada um ia passar o seu período junino, suas festas, e o médico dizendo que ia para tal cidade, os auxiliares que iam para outra tal cidade, não sei o quê, e parecia que eu não estava ali, gente. Parecia que realmente eles não estavam fazendo o parto de um... Eles estavam trazendo uma vida para o mundo. Eu não sei se isso me tranquilizou ou se isso meio que me amedrontou, sabe? Mas ver eles falando assim de coisas aleatórias foi um pouco surpreendente pra mim. Então acabou que eu até perdi o foco do que estava acontecendo comigo e fiquei, meu Deus, como eles agem com tanta naturalidade. E fiquei assim, né? Eu fiquei realmente surpresa. E o anestesista sempre falando comigo, olha, se você sentir alguma coisa, você me fala, fica tranquila. E aí, o momento, gente, do primeiro corte até a retirada do bebê é muito rápido, muito rápido. Eu não tenho aqui como dizer pra vocês quantos minutos levou, mas o processo de preparação, até que eu deitasse na maca e eles limpassem o local, né, esterilizassem, a aplicação de anestesia e tudo isso foi mais demorado do que do corte à retirada da minha filha em si. E aí retiraram ela, né? Retiraram a minha filha e eu estava em lágrimas, muitas lágrimas. O meu esposo tinha pedido para que uma das enfermeiras levasse o celular dele para tirar umas fotos, registrar o momento, ou até mesmo filmar se fosse possível. E aí ela disse que não seria possível, mas que ele poderia ficar despreocupado e que ela tiraria sim algumas fotos e mandaria para ele no próprio aparelho celular dela, né? E aí assim fez, tiraram a minha filha e foi aquele momento mágico onde tudo se transformou. Aí eu vi eles tirando ela e o médico levantou ela assim, e aí ela começou a chorar. Aí eu já deu para uma outra enfermeira, a enfermeira pegou ela, levou para uma mesinha que tava assim à minha esquerda e pegou um paninho, tirou a metade ali dos materiais orgânicos, né, que vem grudadinhos nela. E eu desesperada, chorando, e o anestesista, calma, mãe, calma, você não pode se desesperar, calma, mantenha calma. Calma, seus batimentos estão muito altos, calma. E como é que tem calma, gente? E aí a enfermeira, depois que enrolou ela num paninho azul, veio, pôs ela aqui assim do meu lado, e eu vi ela, não levou 30 segundos. Ela tirou as fotos, que eu nem vi a hora que ela tirou essas fotos, e já levou a minha filha. Não tive contato pele a pele com ela logo após o nascimento, ela não mamou, não houve esse contato. E aí depois disso eu fiquei lá, né, e eles levaram ela. E aí eu fiquei lá, gente, eu não sei qual foi o sentimento que eu estava sentindo. Eu só queria que eles acabassem logo pra eu poder ir pra perto dela, pra eu poder ver ela, pra eu poder identificar ela, sabe, o rosto dela, porque aquele momento que ela pôs ela aqui, eu só queria olhar pra ela, mas eu não podia virar, né? Então eu olhava assim com o canto dos olhos, tentando identificar a minha filha, os traços dela. Mas durou muito pouco. E aí levaram ela e começaram, né, as suturas e tudo mais. E aí o médico comentou que eu não tinha sequer uma gota de líquido amniótico, que estava tudo totalmente seco. E aí ele perguntou pra mim, você teve perda de líquido? E eu falei, não. Ele, você tem certeza? Você não viu perdendo líquido? Eu falei, não. E aí ele falou que realmente não tinha mais líquido dentro da minha bolsa gestacional, né? Do meu saco gestacional. Minha filha tava lá sequinha, gente, não tinha mais líquido. Então, eles terem adiantado a cirurgia pro dia 19 foi um milagre de Deus, porque talvez se tivesse ficado realmente pro dia 20,
eu não teria minha filha nos meus braços hoje. Não estaria aqui. E aí, naquela hora eu não conseguia assimilar direito, sabe? E eu só queria que aquilo acabasse logo pra eu poder encontrar ela logo. E aí, ficaram ali, né? Levou uns 30 minutos mais ou menos, me suturando e fechando tudo, limpando tudo. A minha filha nasceu às 9h41 da manhã. Quando me tiraram do quadro, me levantaram, né, com o lençol mesmo da maca de cirurgia, me colocaram em outra maca e aí me levaram pro quarto, me enrolaram e me levaram pro quarto. E aí lá a minha filha já estava nos braços do meu esposo, ele morrendo de chorar também. Ele já estava fazendo as filmagens para mostrar para as avós babonas que estavam lá ansiosas. A mãe dele, a minha mãe, que inclusive tinha ficado zangada porque ela que queria me acompanhar, né? Me entrar comigo. E eu falei, não, mãe, vai ser ele. E ela tinha vindo de outra cidade para poder me acompanhar. Mas ele também, né, gente? Ele era o pai, ele queria participar desse momento e ele tinha todo o direito e eu também queria que ele participasse. Então, aí ele mandando os vídeos lá pro grupo, né, do nascimento dela, que estavam as pessoas mais importantes, que eram somente mesmo as duas avós, a minha cunhada e a minha sobrinha, que são as duas madrinhas dela, e a briga é até hoje pra ver de quem é o cargo de madrinha, e aí ela tem duas, sempre ganha 2 presentes de 2 madrinhas, ficou bom pra ela, né, gente? E enfim, e aí quando eu cheguei no quarto, eu consegui ver a minha filha de verdade. Ela já estava vestida com a roupinha que eu tinha escolhido que fosse a primeira roupinha dela. Já estava no braço do meu esposo. Eu não poderia tocar nela, né? Por conta da anestesia em si. Eu não podia levantar a cabeça, eu não podia levantar o meu corpo. Eu também não sentia ainda as minhas pernas. Daqui para baixo eu não sentia nada ainda. Mas o meu esposo pôs ela do meu ladinho e aí eu vi, comecei a chorar. E enfim, gente, é um momento assim na vida da gente que não tem palavras pra descrever, não tem. Você deixa de ser você mesmo, sabe? E se transforma num... Ai, gente, eu não sei definir não, mas enfim. E aí... a enfermeira, né, me falou que eu tinha que amamentar ela. E aí inclinou a maca, né, que eu tava, que já tinham me tirado da maca móvel e colocado na cama do quarto. Era um quarto compartilhado. Tinham bem uns 6 espaços diferentes para 6 mães diferentes, né, com seus bebês. E cada espaço era separado por uma cortina. E tinha lá a minha cama, um móvelzinho com gavetas, um armáriozinho pequeno e o berçozinho, né? Pra pôr o bebê. E também uma cadeira de apoio pro acompanhante. E aí o meu esposo inclinou a cama e aí me deu ela nos meus braços e foi o meu primeiro contato com ela. E assim, eu pegando ela mesmo, sabe? Porque eu senti os meus braços e eu tentei pôr ela pra mamar, mas ela não mamou. Ela não conseguiu mamar. E aí a enfermeira vinha aqui toda hora e falava assim, não, você tem que pôr ela pra mamar, ela tem que se alimentar. E aí eu ficava tentando e não conseguia. Aí ela vinha e espremia os meus seios e saía ali o colostro, né? Mas ela falava, não, você tem leite. Ela que não tá pegando, tente ensinar. Só, gente, que durante o meu acompanhamento pré-natal, eu não tive nenhuma... consultoria de amamentação, digamos assim. Não teve nenhum evento na unidade de saúde familiar que me ensinasse qual era a pega correta, a posição, como ajudar o bebê caso ele não conseguisse pegar de primeira, né, o bico do seio. Então, assim, eu tinha visto alguns vídeos na internet, mas eu não tinha, assim... pesquisado a fundo, porque na minha mente era algo distinto, natural.
Então eu ia pegar, saber a posição de pegar ela, e só de encostar ela já ia saber sugar, porque pra mim, na minha mente, era algo natural, mas não era. Então assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria estudado muito mais sobre amamentação, dificuldade de amamentação, pega correta, auxílio à criança, né, para que ela consiga descobrir qual é a pega, como é que ela vai pegar corretamente, a melhor posição, tudo isso correlacionado à amamentação, que eu não estudei. Então, com este meu relato, eu quero também deixar essa informação para você, que é gestante, que estude muito sobre pega, sobre amamentação, porque é muito importante. Não é tão natural como nós imaginamos, que a criança já vai vir, vai sentir o cheiro e já vai saber botar a boca na posição correta e sugar e ter força para sugar e pronto, tudo lindo, tudo maravilhoso. Numa boa parte talvez seja assim, mas eu fui uma exceção, talvez, e se eu tivesse mais conhecimento sobre, teria evitado muito sofrimento, porque a partir desse momento que a minha filha ela não estava conseguindo se amamentar por conta própria, as enfermeiras começaram a dar fórmulas a ela, porque elas falaram que o tempo estava passando e ela precisava dos nutrientes, ela não poderia ficar sem se alimentar. Então a enfermeira vinha de lá para cá com uma seringa de 5 ml cheia de fórmula, né? Vinha com um copinho descartável e enchia aquela seringa de 5 ml e colocava na boca da minha filha. E ela colocava aquela seringa de 5 ml de fórmula na boca da minha filha e no mesmo segundo a minha filha vomitava tudo. E eu sabia, gente, que era muita fórmula, mas eu não tinha forças para poder discutir com um profissional da saúde, entende? Porque eu tinha estudado e visto que o estômago do recém-nascido é muito pequenininho. É coisa de 1 ml, já enche. Então ela vinha com aquela seringa de 5 ml e eu sentia que aquilo era muito para minha filha. E que ela deveria dar menos. E era ela tirando a seringa da boca e a minha filha vomitando tudo. E isso aconteceu, gente, várias vezes. Umas 5, 6 vezes. Ela vinha e fazia isso durante o dia todo. E aí começaram a medir a glicemia da minha filha, estava baixíssima. E ela não pode ficar com muito sono, ela tem que mamar, ela tem que se alimentar. E eu ficava me sentindo culpada porque eu acreditava que eu não estava conseguindo auxiliar minha filha na amamentação. E eu mandei mensagem para a farmácia, comprei uma bomba extratora manual de leite. Gente, se falasse assim, Julie, tu tem uma faca aqui e arranca teu seio que a tua filha vai conseguir se alimentar, vai de alguma forma vai ser mais fácil para ela, eu arrancava. Sem anestesia, sem nada, eu tava desesperada. Eu só queria ver a minha filha se alimentando e as taxas dela voltando ao normal. E esse primeiro dia, gente, foi uma tortura pra mim. Aí quando deu de noite, né, na madrugada, ela continuava vomitando muito. Toda vez que as enfermeiras vinham dar a fórmula, ela vomitava. E eu tentando extrair o leite, extrair. E nada dela conseguir consumir, né? E aí, no lugar da fórmula, já começaram a dar o meu próprio leite. Mas ainda assim, em grande quantidade, eu acredito. Grande quantidade não, porque eu não consegui tirar um copo de leite, né? Mas assim, era mais do que 1 ml, eram 3, 4 ml e eles davam de vez. E eu acho que realmente não era aquela quantidade que a minha filha estava precisando. E aí levaram ela para fazer uma lavagem, porque as enfermeiras afirmaram que ela tinha provavelmente ingerido coisas ali, né, do parto, aqueles... Ela tinha ingerido, gente, oh, meu Deus, deixa eu ver qual é a palavra que eu uso. Eu sei qual é a palavra, mas eu esqueci.
Então, assim, eles líquido, né? Ela tinha como se tivesse bebido o líquido que tinha dentro ali de onde ela estava e que tinha sujeiras, ela precisava daquela lavagem. E aí lavaram. Meu esposo foi acompanhando e ele disse que foi a coisa mais horrível que ele já viu. E aí fizeram essa lavagem, né? Esse processo pra eu não vir. Eu ainda não podia levantar, andar, caminhar por conta da anestesia. E aí eu fiquei lá desesperada, tentando tirar o meu leite, pedindo a Deus o porquê que a minha filha não conseguia amamentar, o porquê que eu não tinha leite, mas não era culpa do meu leite. Eu que não estava sabendo fazer ela pegar, né, no peito. E aí eles levaram ela, fizeram essa lavagem que eu falei pra vocês e colocaram um acesso na mãozinha dela. Colocaram esse acesso na mãozinha dela para medicações, né? E aí o médico veio e prescreveu medicações contra enjoo e outra medicação lá para ela. E aí ela fizeram essas aplicações, né, intravenosas. E durante a noite eu passei a madrugada toda tentando amamentar ela e não sem resultado, sabe, gente? E aí eles vinham de hora em hora furar o pezinho dela para poder medir a glicemia dela e sempre dando muito baixa. E aquilo pra mim era horrível, ver toda hora ela chorando, sendo furada para tirar a gotinha de sangue, né, para fazer o teste. Até que pela manhã, logo de manhã cedo, mudou a enfermeira, toda a equipe, né? Já havia acabado o plantão daquela primeira equipe que me acompanhou e veio a segunda. Era uma enfermeira, digamos assim, mais bruta. Porém, foi ela que me ajudou a amamentar minha filha. Ela veio de lá pra cá e falou: mãe, você está fazendo errado, é assim. Ela segurou aqui, né? Eu segurei a minha filha aqui, ela pôs a mão aqui embaixo. E ela mesma pegou a mão, pôs no meu peito, fez a concha e explicou: olha, você vai pegar assim e vai colocar a sua filha pra mamar. E aí ela me explicou tudo direitinho e foi a partir daquele momento que eu fui tentando que a minha filha pegou o meu peito. E foi o momento mais feliz. Porque até então, gente, eu tava com muito medo, muito medo. Eu falei: meu Deus, se minha filha não se alimentar, o que vai acontecer com ela? E eu via, gente, todo mundo, todas as outras mamães que tinham tido seus filhos, amamentando seus filhos. E as crianças tranquilas, e só a minha tava passando por aquilo. E eu ficava: meu Deus, por que pra mim tem que ser tão difícil? E aí eu tinha até, gente, durante a madrugada pedido pra uma outra mãe amamentar ela pra mim. Eu falei: por favor, amamenta minha filha, eu não quero mais ver ela sendo furada, eu quero só que ela consiga se alimentar e ter os nutrientes. E aí a moça falou: eu amamento. E aí na hora que o meu esposo tava levando a minha filha pra ela amamentar, a enfermeira entrou no quarto e, gente, ela foi muito irresponsável com a fala dela. Ela simplesmente chegou assim e falou: o que você tá pensando? Isso não pode acontecer. Você sabe se ela tem alguma doença? Isso é proibido. Uma outra mãe não pode amamentar um bebê de outra pessoa. Pare com isso. Isso não pode. E pegou a criança dos braços do meu marido e levou pra lá de novo. E aí logo em seguida veio de novo com a seringa com fórmula. Isso foi antes, né, do amanhecer, porque eu esqueci de falar. Então, assim, gente, eu estava realmente desesperada. Muito desesperada. Eu só queria que a minha filha se alimentasse. Eu não aguentava mais ver eles furando ela. E aquele sentimento de que... E aquele medo dela dormir, dela tá sonolenta demais, dela tá fraca demais. E ela não conseguia se alimentar. E toda vez que tomava a fórmula, ela vomitava.
Então, eu tava desesperada, até que essa outra enfermeira apareceu e conseguiu me ensinar a forma que eu deveria pegar para apoiar, para poder amamentar, e eu consegui que ela fosse sugando aos poucos. E aí foi a minha maior alegria, a minha maior alegria. E aí eu fui, né? Nessa manhã seguinte também, o médico que fez a minha cesariana, ele foi lá até a sala olhar a minha filha, porque ele estava incrédulo, porque ele realmente voltou a repetir que ele não entendia o porquê que eu não tinha nenhum líquido, que ela estava 100% seca lá dentro da minha barriga, para ver como é que ela estava, se ela estava bem. E aí as enfermeiras passaram, né, todo o relatório de que ela estava vomitando, que ela não estava com a glicemia baixa e tudo mais. E, enfim, né? Aí ele me deu os parabéns e se saiu da sala lá, né? Daí eu não vi mais ele. E nesse processo do segundo dia, por conta da glicemia dela, eles começaram a mudar a minha alimentação. Então, o meu café da manhã, o meu almoço, o meu lanche da tarde foi totalmente diferente das outras mães. Eles eram mais produzidos com coisas de leite e muito açúcar. Começaram a colocar açúcar, fazer 2 copos de suco, tipo no almoço vinha 2 copos de suco só pra mim, com muito açúcar, o suco, porque no dizer deles ia produzir um leite com não sei, gente, eu não sei, com mais glicose, não sei, pra melhorar a glicemia, não sei, gente, eu sei que começaram a me dar coisas com muito açúcar, mingau com muito açúcar, suco com muito açúcar, tudo com muito açúcar, coisas com muito açúcar. E aí, tanto que aconteceu até uma coisa engraçada, né, que aí eu contei isso pro meu esposo, ele já não tava mais me acompanhando, ele ficou comigo até amanhã. E aí, depois a minha mãe veio ficar comigo e ele teve que trabalhar. Aí eu contei isso pro meu esposo e ele falou assim, quando a minha irmã, ela tava recém-parida, né, no puerpério, ela tomava muito caldo de cana pra chegar leite, eu vou levar um caldo de cana pra tu. E eu falei, não pode. E aí a gente dá um jeito. E aí ele entrou com aquele casaco de couro, tava frio, né? Não tinha nem como o povo desconfiar muito. E aí quando ele chegou lá pra visitar, ele arrancou aquele litro de caldo de cana de dentro do casaco, escondeu no armáriozinho. E aí eu fui tomando aquele caldo de cana, desesperada, né, gente? Pra poder aumentar a minha produção de leite, ou não sei, mas pra a glicose dela melhorar. E eles pararem de furar ela. E assim foi, né, o meu segundo dia. A preocupação agora já não era mais tanto com a amamentação, era com a glicose dela, que estava muito baixa. E aí passou, né, o segundo dia, eu já podia caminhar, então eu levantei, tomei o meu banho, comecei a caminhar com ela nos braços, e aquela preocupação com a glicose. Chegou a noite, não consegui dormir nada, também, né, tentando amamentar ela o tempo todo. E aí chegou o terceiro dia, né? O terceiro dia, que era para eu receber alta pela manhã já. No primeiro dia, tinha uma moça que tinha ganhado neném, ela tinha tido parto normal. Aí no segundo dia, ela já recebeu alta. Aí chegou uma outra moça no segundo dia que também teve neném de parto normal. Aí no terceiro dia de manhã, ela já recebeu alta e eu lá. E eu já tinha visto 2 remessas de mães chegando depois de mim, tendo seus filhos e saindo, indo embora, e eu lá. E eu só queria ir pra casa, gente, eu só queria ir pra casa. E aí, eles não queriam me liberar, né? Tinham feito todos os exames necessários para poder fazer a liberação. E aí veio a notícia de que ela estava com a bilirrubina alta, ou era baixa. Gente, eu não tenho certeza se é alta ou se é baixa. Eu vou deixar aqui depois na edição do vídeo, tá? Se o ruim é quando tá alta ou se é quando tá baixa. Mas ela tava com uma inconformidade lá na bilirrubina dela.
e que provavelmente ela teria que fazer banho de luz azul. E aquilo ali também já me deixou já desesperada. E eu, meu Deus, por que, meu Deus, toda hora uma coisa comigo, com minha filha? E já tinha chegado lá uma mamãe, nessa mesma noite, né, na noite anterior ao terceiro dia, que a filhinha dela tava com 12 dias, e ela também tava com inconformidade na bilirrubina. E aí eles colocaram a bebezinha dela deitada numa espécie de berço, só que o berço tinha a partezinha de cima e tinha essa luz muito forte, azul, e a nenenzinha tinha que ficar lá só de fraldinha, e eles colocavam uns tampões nos olhos da nenenzinha com uma espécie de óculos adaptado para proteger os olhos da nenenzinha. E aí a nenenzinha dela chorava, e ela não podia pegar a filha. Então eu falei, meu Deus, não me deixa passar por isso, por favor. Aí o meu esposo foi até o hospital, pegou, né, os exames e mandou pra pediatra, que ia fazer o nosso acompanhamento. E aí a médica pediatra falou, olha, pelos números que estão aqui, a sua filha pode ter alta, porque isso aqui vai se corrigir naturalmente, ela não precisa de banho azul. Se porventura, depois de 48 horas, não melhorar, aí sim eu encaminho vocês para voltar para o hospital e fazer. Mas, que inclusive tem uma paciente minha que tá aí fazendo tal. A nenenzinha dela tem 12 dias, isso, aquilo. E foi mesmo porque era de extrema importância. E era a menininha que tava lá no mesmo quarto que eu. E aí, meu esposo passou todas essas informações para o pessoal do hospital e eles não aceitaram, não queriam dar alta, tanto pela glicemia quanto pela bilirrubina, que a glicemia dela ainda não tinha se estabilizado. E aí a médica pediatra, ela entrou em contato ela mesma com o hospital, conversou, explicou tudo. E ainda assim eles não queriam me liberar. E aí eu tive que chegar lá e falar que eu queria sair por conta própria. Que eu queria sair dali. Isso já era umas 4, 5 horas da tarde. Eu estava, gente, me sentindo muito... Como é que eu vou dizer? Eu não estava me sentindo confortável e confiante com o que as pessoas lá dentro estavam me dizendo. Eu não quero ser injusta, eu não estou aqui para dizer que eram pessoas com incapacidade, mas eu peguei 3 turnos de 3 profissionais diferentes e cada turno um profissional me falava uma coisa diferente. Então, assim, eu não estava confiando. A verdade é essa, eu não estava confiando, gente. Eu estava mesmo querendo escutar a opinião da pediatra, porque naquele momento eu confiava mais no que ela tinha para me dizer. A verdade é essa, tá? Então, eu optei por conversar com eles e falar, não, eu tiver algum termo, eu assino que eu estou saindo por livre e espontânea vontade porque eu quero. E aí depois disso foram pra lá e pra cá com aqueles papéis todos. E aí, resolveram me dar alta, a mim e a minha filha. Na verdade, eu já estava de alta, né? Ela não. E aí, eu saí do hospital direto pro consultório da pediatra. E aí, chegou lá, a pediatra fez todo o processo de avaliação dela, né? E aí, quando ela foi medir a minha filha tinha 47 centímetros. 47 centímetros. Foi. 46 centímetros. Eu tô lembrando aqui, gente, porque eu tenho um colar, né, com todos os dados. 46 centímetros. E no hospital eles tinham colocado que a minha filha tinha 52 centímetros. A medida do crânio dela era uma. No hospital eles colocaram outra medida. A minha filha nasceu com 2,8 kg e alguma coisa. E ela saiu do hospital com 2,5 kg, quase indo para 400 e alguma. É muito normal que
um bebê recém-nascido ele perca peso nas primeiras 24, 48 horas de vida, né? Porque ele tá inchado, ele tá ali em contato com o líquido o tempo todo, então ele acaba desinchando e ele perde peso. Mas eu já não sabia mais no que acreditar dos dados que o hospital tinha fornecido, porque 2 dados tinham sido errados e de uma forma muito, muito grande, porque de 46 para 52 são 6 centímetros, né? 6 centímetros. Então, como é que na altura de uma criança você erra um tamanho como esse aqui, assim, mais ou menos? É meio complicado, né? E aí a pediatra me passou várias orientações, e aí eu contei pra ela da fórmula e ela disse que não era pra eu dar fórmula à minha filha, que se porventura a minha filha não pegasse o peito mesmo, que ela me prescreveu lá a fórmula e tal, mas que não era pra eu comprar já e deixar em casa, porque eu ia perder dinheiro, que eu ia ver que não ia ter necessidade, que a minha filha ela estava mamando bem, né? Porque eu amamentei a minha filha lá no consultório para ela ver e tudo mais, e que era normal aquilo, e que a glicemia dela ia melhorar, ia se estabilizar, e que também no outro dia era para eu ir refazer o teste da bilirrubina. E aí no outro dia pela manhã, não, antes de falar do outro dia pela manhã, terminou a consulta, fomos para casa. Aí quando chegou em casa, à noite, na madrugada, a minha filha começou a chorar inconsolavelmente. E aí eu, meu Deus, amor, o que é? Eu acho que ela tá com dor na barriga, ela tá com cólica. E chorava, gente, chorava, que nada parava o choro dela. E era a minha primeira filha, é a minha primeira filha. E visto tudo que eu já tinha passado, eu fiquei muito preocupada, porque eu não sabia se poderia ter algo relacionado com a glicemia dela, se podia ter algo relacionado com esse negócio da bilirrubina, eu não sabia se poderia ser alguma outra complicação, então eu optei por falar com meu esposo, vamos voltar à maternidade, né, à ala de maternidade do hospital, para que eles possam avaliar a minha filha. E aí, assim fizemos, saímos, né, de casa, era umas 00:30, 1h da manhã mais ou menos, e fomos pro hospital. E aí chegou lá, a médica nos atendeu cá na parte emergencial da maternidade, né? Nós não entramos lá na área da maternidade. E aí ela estava, né, com o rosto já inchado de sono e tudo mais. Eu não sei se ela ficou de mau humor, porque acabamos acordando ela. E aí ela veio, avaliou a minha filha e disse, bebê chora. É normal, bebê chorar. Você está expondo a sua filha a um ambiente totalmente contaminado, que você pode acarretar coisas prejudiciais à vida dela, doenças muito graves. Aqui é um hospital. Por que você está trazendo a sua filha aqui em vão? Eu falei, mas não é em vão, ela tá assim. Eu acredito que seja cólica, ela então deu uma simeticona. Vou prescrever aqui uma simeticona para ela e você vai dar tantas gotas. Mas o fato de você estar trazendo um bebê recém-nascido para o hospital, para um ambiente desse, é prejudicial para ela. Não faça isso. E aí eu saí desesperada, chorando, me sentindo culpada e ao mesmo tempo negligenciada. Mas, enfim, voltei para casa, dei a simeticona a ela. Eu não tinha em casa, então eu pedi a minha cunhada, da filha dela, e ela tinha. E aí eu dei a simeticona a ela. No outro dia eu já fui, comprei. E essa foi a minha primeira noite com ela. Depois que eu dei a simeticona, alguns minutos depois ela ficou tranquila. E aí eu amamentava, ela acordava como qualquer bebê recém-nascido normal, né? Trocava a fralda, ela fazia muito cocô. Então, tinha que trocar a fralda várias vezes durante a noite. E daí eu iniciei, né, o meu puerpério, digamos assim. Na manhã seguinte, eu levei ela até a clínica para poder retirar sangue de novo, para fazer o exame da bilirrubina. E daí, quando o resultado saiu, que eu fui lá apresentar para a pediatra, já estava praticamente estabilizado. Tinha mudado bastante, não estava ainda no ideal, mas a pediatra falou, olha, se tiver com tais números,
não precisa de banho azul. Isso significa que ela está se recuperando sozinha e com a própria luz. Para quem não sabe, a bilirrubina é o que define a icterícia. Icterícia é a criança que fica com aquele aspecto de pele amarelada, os olhos, a parte branca amarelado, e que se resolve com vitamina D, pelo que eu compreendi, né? E aí a médica pediatra explicou que dentro de casa mesmo, o contato com a luminosidade, isso ia se estabilizar naturalmente. Que eu não precisava também colocar minha filha no sol, não precisava dar banho de sol, porque a pele é muito frágil, muito sensível, e talvez eu prejudicasse ela ao invés de ajudar. Então, o banho de sol antigamente era recomendado até mesmo por médicos, mas hoje, depois que as coisas vão evoluindo, eles viram que pode ser numa porcentagem grande mais prejudicial do que benéfico para a criança. Então eles acabaram não aconselhando de forma alguma o banho de sol. Então ela falou assim, olha, com a luminosidade que entra de uma janela, a sua casa são portas e janelas de vidro, de madeira, como que são? Eu falei, são de vidro. Ela, então, você sequer precisa abrir as janelas. A luminosidade que atravessa o vidro e clareia o ambiente em si já vai fazer com que esse estado da sua filha se estabilize. Então, e assim foi. E esse foi o meu relato de parto. Provavelmente eu devo estar esquecendo de alguns detalhes. O vídeo ficou muito longo, acho que vai ser o vídeo mais longo do meu canal. Mas, enfim, essas foram algumas dificuldades que eu passei e que eu acredito que se eu tivesse visto relatos de outras mães que tivessem passado por isso, as minhas atitudes talvez pudessem ter sido diferentes, principalmente com relação à quantidade de fórmula que estavam administrando, principalmente com relação ao contato pele a pele nos primeiros minutos de vida, nos primeiros segundos. Talvez se eles tivessem me permitido ter contato pele a pele com ela por alguns minutos ali, e eu soubesse, né, melhor como administrar ali a parte da amamentação, como segurar o seio, como incentivar ela, como posicionar. Talvez se eu tivesse conseguido ter esse contato pele a pele, amamentado ela nos primeiros minutos, nada disso tinha acontecido. Eu não posso me culpar, tá? Eu não quero me culpar, me sentir culpada. Graças a Deus hoje ela tá bem. Ela teve APLV durante os 3 primeiros meses de vida dela. Pode ser um assunto para outro vídeo, caso você tenha interesse em saber como eu descobri, o que eu fiz, tudo que aconteceu nesse período que ela teve APLV. Então, provavelmente também por conta dessas ocorrências que tiveram, né, nos primeiros diazinhos de vida dela, foi desenvolvida a APLV. E talvez se eu tivesse consciência, noção de muitas coisas, eu poderia ter evitado muito sofrimento que eu passei, e ela também, nos primeiros dias de vida. E é isso, gente. Esse foi o meu relato de parto. Eu espero que de alguma forma tenha te ensinado alguma coisa, tenha te incentivado a aprender mais sobre alguma coisa que talvez você nem imagine que seja possível existir, porque eu não sabia sobre icterícia, bilirrubina, glicemia baixa, amamentação. Eu achava que era só saber como segurar. Eu não... a forma de apoiar o bico do peito, de apoiar a boquinha, a cabeça, nada disso eu sabia. Então isso também foi muito prejudicial. Os meus direitos, tem gente que diz que foi violência obstétrica, né? O fato de não terem deixado o meu marido assistir o parto, o fato de não terem deixado ela ter contato pele a pele comigo nos primeiros minutos de vida. Mas, enfim, foram coisas que aconteceram comigo, que eu não desejo que aconteça com outras pessoas, porque dói muito.
tá? Principalmente quando é seu primeiro filho, que você está ali também passando, renascendo, você está nascendo junto com ele, então tudo é muito novo. E às vezes os profissionais que estão ali já saturados, digamos assim, por ver aquilo acontecer todos os dias, várias vezes por dia a mesma coisa, para eles já se tornou algo comum, corriqueiro, normal. Mas muitas vezes algum deles esquecem que é a sua primeira vez e que aquele momento para você é o mais importante da sua vida. E apesar de para ele ser algo comum, que já faz parte da rotina dele, para você não é. Então, eu não tô aqui para também criticar eles, mas houveram muitas coisinhas assim pequenas que quando se juntaram fizeram com que a minha experiência não fosse a mais feliz de todas. Porém, agora a minha bênção está aqui. E daqui a... hoje é segunda, terça, quarta, quinta, 3 dias. Vai completar 2 aninhos. E eu sou muito grata a Deus por tudo. Pelo cuidado, pela proteção, pela vida dela, tá? Essa é uma história que eu não gosto de ficar falando. Acho que quase ninguém sabe. A não ser mesmo as pessoas próximas, como eu falei, né? Minha mãe, minha sogra, minha cunhada e minha sobrinha. Porque eu não gosto, gente, de ficar me vitimizando. Eu não gosto de... eu não gosto da possibilidade de ser frágil. Frágil, assim, de dizer que a minha filha foi frágil, que passou por isso. Porque tem gente que ela passa por uma situação e ela gosta de ficar falando, de ficar... Ah, mas quando alguém vai contar, né? Como foi várias vezes eu tive contato com outras mães que foram contar seu relato de parto. E o teu, Júlia? Eu falei, não, graças a Deus, foi tranquilo. Eu não gosto de ficar medindo e falando assim, porque aconteceu isso e isso comigo. É um assunto assim que eu, sabe, eu não me sinto confortável em falar. Mas eu tava aqui relembrando momentos com ela e eu achei que fosse válido, sim, contar a minha experiência para até mesmo alertar futuras mamães que elas têm sim que requerer os direitos delas. Elas têm sim que ir com tudo muito bem claro do que ela pode e do que ela não pode, tá? Então ela pode sim requerer a presença do seu esposo na sala de parto. Ela pode sim requerer o contato pele a pele com o seu filho nos primeiros minutos de vida. Ela não precisa ter medo de discutir com um profissional que está administrando uma quantidade excessiva de alimento para um bebê recém-nascido. Então, assim, ela pode proteger o seu filho de diversas formas, que eu, por medo e por falta de conhecimento, não fiz. Então, muitas coisas aconteceram. Eu não quero me sentir culpada. Graças a Deus passou, graças a Deus deu tudo certo. Mas estude sobre a amamentação, estude sobre seus direitos, estude sobre intercorrências que podem acontecer no pós-parto, como glicemia baixa, bilirrubina, icterícia, o que é o banho de luz azul, enfim, vários direitos sobre lavagem, se é permitido, se não é, medicações. Tudo isso, tudo que você puder pesquisar sobre complicações, pesquise, porque o seu parto pode ser o mais tranquilo do mundo, pode não acontecer nada de intercorrência, em nome de Jesus que não aconteça, porque eu não desejo pra ninguém, mas se chegar a acontecer, você vai estar preparado e vai saber como agir. E eu não estava pensando no que poderia dar errado. Eu só pensava que tudo seria certo, seria lindo, seria maravilhoso, e que eu ia ter a minha filha, que ela ia vir e já ia pegar no meu peito naturalmente, mamar e tudo mais, e tchau, beijo, vamos pra casa. Então eu não estudei sobre nenhuma possível intercorrência, e quando tudo isso aconteceu comigo, eu não estava preparada. Então se prepare sim também para o que pode acontecer de ruim. Não fique só pensando que positivamente. Não é que você vai estar chamando coisas ruins, mas se chegar a acontecer, você vai estar preparado e vai saber como agir e proteger o seu filho.
Então, o meu conselho, né, depois de toda essa minha experiência, de todo esse meu relato é esse. É que você possa estar preparado para também saber agir em situações não tão felizes como essas, tá? E é como eu falei, né? Se você tiver interesse em saber mais assuntos, mais coisas, né? Mais relatos da minha experiência, deixa aí nos comentários o que você achou. Ficou um pouco confuso, talvez eu tenha ido e voltado cronologicamente algumas vezes, porque eu não fiz roteiro, eu não botei aqui, né, tudo certinho, de acordo com a ordem de acontecimentos. Mas esse foi o meu relato de parto. Se você quiser saber sobre a APLV também, deixa aí nos comentários que eu posso trazer um outro vídeo contando como foi essa minha experiência pra vocês. E é isso, um beijo e tchau, tchau.